Muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e hoje vamos conversar com o Dr. João Batista, neurocirurgião, que atende aqui em Arco Verde e que vai esclarecer mitos e verdades sobre tudo que diz respeito à coluna e também sobre crânio. Então o programa está imperdível, fica conosco. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. Muito bom dia, que bom que você mais um sábado está aqui conosco. Estamos recebendo nos estúdios o neurocirurgião Dr. João Batista, que vai conversar com a gente sobre tantos assuntos que são importantes para a nossa saúde da coluna, inclusive, e sobretudo, e vamos conhecer um pouquinho da história do Dr. João. Dr. João, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. É a primeira vez que o Saúde em Evidência recebe um neurocirurgião. Então, para nós, é maravilhoso essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha especialidade, que é uma especialidade bem específica, então as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de saber qual é a área do neurocirurgião, o que a gente atua e o que a gente pode ajudar a população. Obrigado pelo convite. Começar já pegando o gancho da fala dele. O que é um neurocirurgião? Muita gente em casa tem dúvida, certamente. Com certeza. Então, o neurocirurgião, ele é um médico que ele atua vendo o sistema nervoso central do paciente. Além do sistema nervoso central, também a parte periférica, vamos dizer assim. Então, ele é o médico que atua na parte cirúrgica do sistema neurológico. Isso inclui o quê? O cérebro, que aí inclui uma gama de patologias que podem atingir o cérebro, a coluna e a medula, e os nervos periféricos, né? Os nervos que saem da coluna e vão para os braços, para as pernas, para os dedos, para todo o corpo. Então, é uma área bem específica e uma área que demanda bastante treinamento e bastante estudo para a gente poder atuar nisso. Doutor João, aqui em Arco Verde, você está atendendo desde quando? Eu comecei meus atendimentos aqui, vai fazer já 2 anos. Eu venho uma vez por mês e faço atendimentos no Hospital Memorial Arco Verde. Todo mês eu venho. A ideia é aumentar essa vinda, vim 2 vezes por mês e, de acordo com a demanda, talvez aumentar ainda mais. Eu imagino que o maior número de pessoas que se submetem a cirurgias com o neurocirurgião seja de coluna, mas antes de coluna, você começou pelo crânio, né? Isso. Que patologias seriam essas? Para que você que está em casa entenda, né? Compreenda como um todo onde um neurocirurgião pode atuar. Muito bem. O nosso treinamento, né? A nossa residência, que para fazer neurocirurgia você tem que ser submetido a uma residência médica de 5 anos, a gente atua tanto na parte de crânio como coluna. Hoje em dia a gama dos meus pacientes maior é coluna, mas crânio a gente também atua bastante. Então, dentro de crânio tem patologias desde traumas, né? É muito comum. Sim. Pacientes vítimas de trauma acabam tendo sangramentos na cabeça, fraturas, até tumores. Muitos pacientes têm tumores tanto benignos como tumores malignos. E aneurismas também são outras patologias muito frequentes no crânio. Além disso, também as patologias da coluna em geral, envolvendo tanto a coluna cervical, como a coluna torácica, como a coluna lombar. Então, é uma gama de patologias que a gente atua diretamente. Entendi, perfeitamente. Dentro dessa perspectiva de coluna, quando a gente fala em coluna, existe algum segmento da coluna que a incidência de problemas é maior? Com certeza. As patologias na região lombar são as mais frequentes. E todo mundo já teve alguma vez uma dor na coluna, né? E geralmente é na coluna lombar, né? Então é algo bem frequente. E na maioria das vezes, as causas dessa dor lombar são coisas benignas, são coisas do dia a dia. Exemplo, pegou um peso de maneira errada. Então, só para que você que está em casa entenda, a dor lombar a gente aqui no interior diz nos quartos. É a dor nos quartos, né, doutor? A dor nos quartos, exatamente. A dor lombar é a dor nos quartos, aquela dor que pega a região mais inferior aqui,
quase pegando ali no quadril. Então, essa é a dor lombar e é a mais frequente. Na maioria das vezes, como eu disse, pegar um peso de maneira inadequada, praticar alguma atividade física de maneira incorreta. Hoje em dia, a academia é algo que é muito difundido. E muitas vezes as pessoas entram na academia sem nenhuma orientação. E aí acaba fazendo algum exercício, alguma atividade física de maneira errada, e isso pode lesar a musculatura e dar dor lombar. Além disso, outra causa muito comum é a ergonomia no trabalho. Sim. Muita gente, né, trabalha, hoje em dia, depois da pandemia, o home office se tornou algo muito frequente, então muita gente trabalha sentado. Sentado de qualquer jeito, de qualquer jeito, exatamente. E aí isso vai forçando, com o tempo vai forçando. E aí, com o decorrer dos dias, isso aí pode ir ali se acumulando e virar algo mais crônico. Então, a grande parte das vezes é algo do dia a dia, algo comum que pode ser resolvido com algumas orientações. Então, as patologias da coluna lombar, elas sempre são de origem comportamental? Não, nem sempre. A maioria é de origem comportamental, é por coisas do dia a dia. Só que existem aquelas patologias que já são alterações anatômicas, né? Que aí realmente é quando a gente intervém mais, que são as patologias que podem evoluir para alguma coisa que precise de um procedimento cirúrgico. Entendo. Certamente, agora eu vou falar com muita propriedade, porque eu estava compartilhando aqui antes de começar o programa com o Dr. João que eu fiz cirurgia, né? Que eu tenho uma cirurgia na coluna lombar e o excesso de peso é um fator que pode levar a uma cirurgia, antecipar uma cirurgia na lombar. Com certeza. Os principais fatores que podem influenciar isso é o excesso de peso, a falta de atividade física, o próprio má posição durante atividades esportivas, né? O mau posicionamento na hora de dormir, na hora de trabalhar, são algumas das causas de comprometimento da coluna. Doutor João, deixa eu lhe perguntar, talvez você aí em casa também tenha essa dúvida. Por exemplo, alguma questão emocional, algum trauma, algum choque emocional, uma notícia, um trauma mesmo, pode levar a um fator estressor para desenvolver alguma questão lombar, alguma questão de dor? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. O nosso corpo ele é totalmente interligado e a mente está em constante comando de todo o nosso corpo. Então, não tenha dúvida de que qualquer sensação que você sente, a mente está envolvida nisso. E dor é algo subjetivo. A gente, quando vai mensurar a dor do paciente, a gente confia no que ele está falando para a gente. Não tem nenhuma forma prática de você definir a quantidade de dor de alguém, mas, enfim, conversando com a pessoa, vendo a reação dela, e é algo subjetivo. E a mente está diretamente envolvida nisso. Então, momentos de estresse, seja em casa, seja no trabalho, para alguém que já tem alguma predisposição ali de ter uma certa alteração na lombar, isso aí com certeza vai intensificar a dor. Então é importante, porque durante o estresse a musculatura contrai, tanto na região cervical como na região lombar. Então isso pode intensificar com certeza as dores do paciente. Quais são, se a gente pudesse dizer para as pessoas que estão em casa, quais são os sinais de alerta? Até onde nós devemos, porque ainda é um costume nosso, né, não procurar logo um médico, mas qual é o limite para que, em sentindo uma dor na lombar ou na cervical, procure um médico? Excelente pergunta. Como eu disse, a maioria das vezes a dor lombar ou a dor na coluna em geral é algo benigno, é algo tratável com alterações nos hábitos de vida, mas existe os sinais que você deve ficar atento e procurar um especialista. Quais são eles? O primeiro, aquela dor que ela não melhora. Você pratica o repouso por uma semana, usa medicações analgésicas e mesmo assim a dor não melhora. Então a dor que é refratária a repouso e a analgésicos é algo que deve levantar a suspeita de que possa ter algo a mais e procurar um especialista. Além disso, dormência, seja nos braços, seja nas pernas, aquela dor que irradia para os membros, para os braços, para as pernas, para a mão, fraqueza, o que eu falo como fraqueza? Déficit de força nos braços, nas pernas, são alguns dos exemplos de sinais que você deve ficar alerta.
Outros sinais que a gente tem que sempre levar em consideração pacientes mais idosos, quando o paciente idoso vinha bem e começou com uma dor na coluna, é bom ficar atento, porque o paciente idoso ele tem uma fraqueza nos ossos, então pode ser que aquilo ali seja uma fratura por insuficiência, por osteoporose. Pacientes que já tiveram história de câncer, é algo interessante também. Então, a pessoa que ela teve câncer e começou a pulsar com dores na coluna, tem que procurar um especialista para saber se não teve nenhuma ligação daquele câncer ter evoluído para um estágio de ter acometido a coluna. Perda de peso é outra coisa que também chama a atenção. Então, o paciente que ele vem com dores na coluna e está cursando ao mesmo tempo com perda acentuada de peso, outro sinal de alarme. Além disso, febre, paciente está com dor na coluna e febre. E, por fim, dor noturna. Se você tem uma dor na coluna que lhe acorda durante a madrugada, durante o seu sono, isso não é normal. Então, você tem que procurar um especialista. Perfeito, então. Então, você já fica aí sabendo quais os sinais de alerta que vão fazer com que você não tarde em procurar um especialista. Doutor, quais são as doenças da coluna que são mais frequentes? A mais frequente é aquela que a gente estava conversando, que você teve, por sinal, que é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é a doença que mais chega para a gente, uma das que mais chega para a gente no consultório. A hérnia de disco é o carro-chefe, né? Que é também um dos mais conhecidos. Outra doença bastante prevalente que chega no nosso consultório é o canal estreito. O que é isso? Estenose do canal lombar. O que é isso? O nome já traz algumas dicas. É a pessoa que ela tem o canal por onde passa a medula na região lombar mais apertado. Por quê? Nasce com a pessoa. Isso é constitucional. A própria natureza. A anatomia daquele indivíduo, por alguma ocasião genética dele, veio com um canal mais apertado. E aí, com o passar do tempo, acaba que o envelhecimento é algo natural, todos nós vamos ter. A coluna também envelhece e aquilo ali vai cada vez estreitando mais. E aí formam os famosos bicos de papagaio, Sim, que são bem conhecidos, que aí vai apertando a região por onde os nervos passam e vai dando dor. Então, hérnia de disco, canal estreito, são uma das duas doenças mais comuns. perfeito. Doutor, eu fiquei aqui, você estava falando, e eu fiquei me perguntando em que momento o paciente, porque certamente quem tem alguma dor de coluna tem essa dúvida, porque eu sei que você em casa vai gostar que o doutor João esclareça. Quem eu procuro primeiro? Um ortopedista ou um neuro? Isso é uma pergunta interessante também. Por quê? O ortopedista ele também atua na parte de coluna, mas geralmente, assim como o neurocirurgião durante a formação ele já atua tanto no crânio como na coluna. Então o neurocirurgião durante toda a formação dele, ele tem uma atuação tanto no crânio como na coluna. Geralmente na ortopedia, para você atuar na coluna, você faz uma subespecialidade. Então, você teria que procurar um ortopedista que é especialista em coluna. Mas sendo bem prático, vamos dizer assim, o ideal é, quando você tem alguma dor na coluna, você buscar ou um ortopedista ou um neurocirurgião que tenha atuação nessa área. Então, os dois segmentos podem atuar muito bem. Ficaria mais simples de pensar, se eu estiver errado, me corrija. Procurar um ortopedista se for uma questão de fratura, de quebra de alguma coisa, ou não tem nada a ver com isso? Não tem muita diferença. A própria dor lombar eu posso procurar? Pode procurar. Tanto o ortopedista como o neurocirurgião, os dois profissionais que são especializados em colunas, vão atuar nas doenças de coluna em geral. A diferença seria patologias que envolvem a medula. A medula está dentro da coluna. Então, a patologia que envolve a medula, por exemplo, um tumor que envolve a medula, algumas malformações vasculares que envolvem a medula, essas patologias são mais para o neurocirurgião. Perfeito. A gente vai chamar um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho e você não sai daí. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e que bom que você está aí conosco. Doutor, no primeiro bloco a gente falou, né, que a coluna ela tem as suas especificidades e que dentro dos mais comuns é a hérnia de disco, né? Quando a gente fala em doenças da coluna. Hérnia de disco, o que é hérnia de disco? Eu tive, mas eu sei que você em casa quer saber e precisa saber. Muito bem. A hérnia de disco, como uma das doenças mais comuns da coluna lombar, né? O que seria a hérnia de disco? A nossa coluna ela é formada pelas vértebras, que é a parte óssea, e também pelos discos intervertebrais, que funcionariam como amortecedores da coluna. Então, basicamente, os discos eles são amortecedores da coluna. Então, eles suportam grande parte do nosso peso e do peso que é colocado em cima da coluna. E esses discos eles são formados por uma camada externa, que é um anel, e por um núcleo que é gelatinoso, certo? Quando ocorre uma fissura, uma falha nesse anel, esse núcleo extravasa. E esse extravasamento, esse fragmento que extravasa, acaba comprimindo o nervo que passa ali naquela região. E essa compressão, além do próprio mecanismo de trauma direto do nervo estar sendo apertado, ocorre uma inflamação. E tudo isso é a fisiopatologia que gera a dor no paciente, aquela dor conhecida como a dor ciática. Essa dor é aquela, essa compressão é aquela que irradia para um membro? Perfeitamente. É aquela dor que começa na região lombar, ali no quadril, vamos dizer, na região lombar e vai descendo por trás, pegando toda a perna, muitas vezes descendo até o pé. Podendo ou não ter dormência, né? Podendo ou não ter dormência, isso é outra coisa interessante. Em casos mais avançados, essa compressão pode gerar fraqueza, então a pessoa ficar com dificuldade na movimentação dos pés. E o mais comum geralmente é a dor, aquela dor ciática, a dor que quando a pessoa movimenta sente uma sensação de choque descendo por toda a perna, indo às vezes até a ponta dos pés. Quais são os fatores de risco quando a gente pensa em hérnia de disco? Os fatores de risco mais comuns para a hérnia de disco é tudo aquilo que aumenta a sobrecarga em cima da coluna. Então vamos lá. A nossa coluna ela tem músculos em volta, que são a musculatura paravertebral. A gente precisa trabalhar essa musculatura, fortalecer. Então, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para a hérnia de disco, já que a musculatura ela vai atrofiando, ela vai deixando de ser estimulada e a carga em cima da coluna vai aumentando. A obesidade, o excesso de peso é outro fator de risco pelo próprio aumento do peso em cima da coluna, que vai ficar sobrecarregada. Outro fator, o tabagismo. Por quê? O tabagismo ele acaba alterando a microvasculatura da região e a nutrição dos discos fica comprometida. Então é mais fácil esse disco degenerar, esse disco desgastar, esse disco envelhecer. Então, um disco que não é bem nutrido, ele vai perdendo seu componente de água, ele vai ficando mais fácil de romper, vamos dizer assim, de romper aquele anel que eu disse,
e formar uma hérnia de disco. Além disso, atividades com impacto, quando a pessoa não tem uma musculatura bem trabalhada, então atividades de trabalho que carregam muito peso, que não é feito com ergonomia, né, de maneira adequada. Então, tudo isso são fatores para você desenvolver uma hérnia de disco. Você que está aí em casa e tem uma hérnia de disco, eu sei que você, se estivesse aqui comigo, gostaria que eu perguntasse a doutor João. Doutor João, toda hérnia de disco é caso cirúrgico? Isso é uma excelente pergunta. É uma pergunta que eu recebo muito, tanto no consultório como nas mídias sociais em geral. E a resposta é não. Nem toda hérnia de disco ela é cirúrgica. Na verdade, 80% a quase 90%, alguns estudos colocam mais ou menos quase 90% das hérnias, o tratamento não é cirúrgico. O tratamento é conservador, com medidas de mudança nos hábitos de vida e medicação. Então, o que acontece? O paciente chega para a gente com hérnia de disco, se ele não tiver algum dos fatores que eu vou explicar mais na frente, a gente primeiro faz tratamento conservador com mudanças em hábitos de vida em termos de trabalho, de maneira de ergonomia no trabalho, para dormir, encaminha para uma fisioterapia para fortalecer a musculatura, passa as medicações para controle da dor e acompanha o paciente. Quando que o paciente vai evoluir para um quadro cirúrgico? Quando é refratário a todas essas medidas. Então a gente faz um tratamento conservador por 3 a 4 meses e o paciente não melhora, continua com aquela dor muito forte, aquela dor irradiando para a perna, que limita a qualidade de vida do paciente, limita as atividades do paciente. Aí a gente começa a pensar em ter que operar para ressecar aquele fragmento e tirar o paciente do quadro de dor. Quais outros fatores que indicam cirurgia? Quando o paciente tem um déficit, uma fraqueza. Então o paciente ele tem uma dificuldade de mexer o pé por conta da compressão da hérnia. Então a gente tem que atuar para aquilo ali não se perpetuar e não causar uma sequela. Então é outra indicação de fazer cirurgia. E uma indicação que é a indicação que a gente fala de emergência. Existe um quadro que é um quadro em que você vai ter que operar de emergência, que é a síndrome da cauda equina. Essa síndrome é quando a hérnia, a compressão das raízes finais ali da coluna, da medula, ela causa alterações esfincterianas. Que alterações seriam essas? Alterações urinárias e na constipação. O paciente ele fica com incontinência urinária e com constipação, além de uma anestesia na região perineal. Então, se você não atuar de maneira emergencial, aquilo ali pode ficar como sequela e o paciente ter dificuldade de controlar os seus hábitos de vida em termos de urinário e ir ao banheiro de maneira definitiva. Perfeito. Eu passei exatamente por isso. Então, tudo isso que o senhor falou, volta aqui um filme, né? Você estava falando e eu lembrando de tudo. Eu cheguei a esse ponto, doutor, de a dor irradiar para a perna inteira até o dedão do pé. E depois eu não ter mais, eu passei muito por isso. Eu estava andando e de repente ficava sem força. É bem comum isso. É bem comum. E aí é o momento que a gente tem que atuar diretamente como cirurgião, se foi refratário às medidas iniciais, e organizar para talvez ter que fazer uma cirurgia. Porque a evolução disso poderia ter sido eu ficar sem os movimentos, sem o movimento de uma perna. Não necessariamente de uma perna, porque cada nervo tem um local de irrigação, vamos dizer, de inervação, perdão. Cada nervo tem uma região de inervação responsável por um movimento. Então, a depender do nível da sua hérnia, compromete certo movimento. Sim. Eu não diria ficar sem andar, que isso é um mito, vamos dizer assim, bastante comum. Eu vou ficar sem andar. Depende do local da hérnia. Depende do local da hérnia. Hérnias que comprometam o movimento a esse ponto são hérnias de locais mais altos, acometendo a coluna torácica, que são hérnias, diferente das hérnias lombares, hérnias bastante raras, as hérnias da coluna torácica. Agora, as hérnias da região lombar, elas podem comprometer o seu movimento em relação à movimentação dos pés. Então, pode ser o que a gente chama, fica com o pé caído. Não vai ficar de cadeira de rodas, vamos dizer, mas vai ter um comprometimento importante. Da movimentação. Doutor, existe a possibilidade de, em um mesmo lugar, que já foi operado, por exemplo, operei
em tal lugar na lombar, de ter uma recidiva? Sim, isso é algo que pode acontecer. Existem alguns indícios durante a própria cirurgia e também nos exames de imagem do paciente que dá, vamos dizer assim, maiores ideias de que aquilo ali pode voltar, mas o principal é você não mudar os fatores de risco. Então, você operou de um hernia de disco, ótimo, resolveu, melhorou a dor, mas se você não cuidar da musculatura, não procurar fortalecer, não procurar perder peso, fazer atividade física, mudar a sua vida em termos de fortalecimento mesmo, você tem uma grande chance daquilo recidivar, tanto no local que foi operado, como em outros locais, em outros níveis, né? Para além da lombar, se a gente pudesse olhar para a coluna como um todo, depois da lombar, quem ocupa o segundo lugar no ranking das necessidades de cirurgia, inclusive? Depois da lombar, o segundo local que a gente recebe mais queixa é a região cervical, né? A região cervical é bastante comum chegar paciente para a gente reclamando de dor, que pega a região dos ombros e que atrapalha bastante a vida do paciente. Nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando de outras áreas da coluna que você merece conhecer. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e é sempre muito bom entrar na sua casa aos sábados falando de saúde. Doutor, a gente falou no último bloco sobre a questão da lombar, né? A gente falou sobre a questão da cirurgia na lombar, mas certamente tem alguém no segundo ranking aí de coluna. Quem é que ocupa esse ranking? Com certeza. A gente focou um pouquinho na região lombar, porque é a região que chega mais queixas para a gente no consultório, mas o segundo lugar seria a região cervical. Existem muitas patologias da região cervical e para a gente muitos pacientes chegam referindo dores na região cervical procurando uma assistência. A cervical é essa parte aqui que pega pescoço e ombro? Isso, perfeitamente. A cervical vem desde a região mais posterior da cabeça até mais ou menos a altura do ombro, né? Tem muito a ver ou não tem nada a ver com a questão emocional, o estresse? Com certeza. Hoje em dia, nessa correria do dia a dia, do trabalho, muitas vezes o paciente tem um nível de estresse aumentado e aquilo ali acaba causando uma tensão muscular. E você, quando vai examinar o paciente, você sente até pontos, gatilhos musculares, que a gente chama tender points, de compressão no músculo, que você consegue comprimindo ali e você sente que o paciente piora da dor. Então, são pontos gatilhos que a gente chama. Então, os pacientes chegam para a gente com momentos de estresse na vida, no cotidiano, seja pelo trabalho, seja por alguma coisa familiar,
e acaba que aquela musculatura da região cervical e do pescoço ali, ela enrijece, né? E o paciente sente dor na região do pescoço, irradiando para o ombro, para a parte posterior das costas, e você consegue, durante o exame físico, ver que aquela musculatura está tensionada, que existe tender points, né, que são pequenos pontos, gatilhos, em que você comprime ali e o paciente refere dor, piora da dor. Então, com certeza, o emocional está muito relacionado também a dores na região cervical. Para além da questão emocional, quais são as outras causas que a gente pode atribuir a dores na coluna cervical? Pronto. Hoje em dia, com celulares, dispositivos eletrônicos, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem a tendência de ficar o tempo todo de cabeça para baixo, encurvado, mexendo no celular. Então você já deve ter visto na rua as pessoas andando sem nem olhar para frente. Tudo assim, né? Tudo mexendo com o celular para baixo. E isso aqui, com o tempo, acaba forçando a região cervical, porque existe uma flexão, né? Esse movimento do queixo para baixo é flexionar o pescoço. E isso, com o tempo, acaba forçando a musculatura da região e causa muita dor. Então, esse é um ponto. Outro ponto é atividades do trabalho, também relacionadas. As pessoas trabalham hoje em dia de home office, então o ideal é você manter os aparelhos, seja a tela do computador ou da TV, enfim, sempre na altura dos seus olhos, para evitar estar baixando muito a cabeça. E além disso, existem as patologias realmente relacionadas à região da coluna cervical. Assim como na coluna lombar, a gente tem a hérnia de disco, a gente tem também o canal estreito da região cervical. Então, são algumas das patologias que atingem a região da coluna cervical e que podem comprometer o paciente. É normal o paciente que ele é acometido de alguma questão na cervical, ele irradiar dormência para os membros, para os braços? Isso. Pergunta interessante. Não é normal, é frequente. Frequente mas isso não é normal, então você tem que procurar... É o ponto de alerta, é o ponto de alerta, né? Exatamente. Então, se você tem uma dor na região cervical que está irradiando para o braço, está causando dormência no braço, sensação de choque, é interessante você procurar um especialista na coluna, porque pode ser uma hérnia de disco que esteja ali comprometendo os nervos que saem da região da coluna, pode ser alguma alteração degenerativa, um bico de papagaio, por exemplo, que também acomete a região cervical, que pode estar comprometendo o seu nervo, então você tem que procurar um especialista para procurar orientações e ver o melhor tratamento. Pode até confundir, né? A primeira coisa que deve vir na cabeça é estou infartando, né? Realmente. A gente tem essa ideia de que o infarto ele realmente causa isso, uma dor para a região do braço, mas é uma dor mais súbita, né? A coluna é uma coisa mais crônica, que com o tempo vai se repetindo durante os dias. Uma coisa interessante também é a síndrome do túnel do carpo. Sim, perfeito. Pronto, é outra doença que se confunde muito, né? Porque também é aquela sensação de dor que chega até a região do punho, e o túnel do carpo ele é causado por uma compressão na região do punho do nervo que passa. O nervo mediano é o nervo que passa pelo punho, inerva a mão, e a compressão desse nervo pode causar alterações e causar muita dor. Então é uma doença ali que também está próximo, né? E pode se confundir com doenças na região cervical. Para além disso também, assim como na lombar, a questão de pegar um peso inadequado, de praticar uma atividade física inadequada, serve para toda a coluna, serve para toda a coluna, com certeza. Qualquer atividade que não é feita de maneira correta, com a técnica correta, vamos dizer assim, pode comprometer. Então, na academia tem que ter bastante cuidado para evitar forçar a musculatura da região cervical e o paciente ter dor. Doutor João, na coluna cervical, assim como na lombar, existe alguma área da coluna que a questão cirúrgica ela seja mais, como é que eu posso dizer, que o paciente ele corra mais risco? Tem alguma parte mais específica que o paciente fica mais em risco de vida? Isso é um ponto interessante. Diferente da região... Porque existe, né, aquele pavor. Eu vou dizer porque eu passei por esse pavor. Sim. Operar a coluna era quase que um decreto de ficar com alguma sequela. Com alguma sequela. Existe esse mito.
E diferente da lombar, isso é uma pergunta interessante, a coluna cervical, a medula está ali passando diretamente e, como é a região mais alta, ela vai inervar, tanto os braços como o estímulo que vai para as pernas passa naquela região. Então, nas cirurgias da região cervical, a gente tem que ter um cuidado maior, porque qualquer movimento que possa comprometer a medula na região mais alta, na região do pescoço, pode comprometer, aí sim, comprometer o movimento dos braços e das pernas. E o paciente ter um comprometimento motor muito mais severo. Mas isso aí é exceção da exceção. Isso não acontece. As cirurgias são cirurgias seguras. Tem mais alguma área específica da coluna? A gente falou da lombar, falou da cervical. Tem mais alguma outra área que você julgue importante a gente conversar com os nossos telespectadores? Com certeza. A coluna ela é formada por 3 segmentos, né? Cervical, 4, vamos dizer. Cervical, torácico, lombar e a região sacral. A região torácica ela é uma região que ela é menos comum de ter essas alterações que a gente conversou até aqui por questões anatômicas. Não vou entrar agora no mérito, mas os sintomas da região torácica são menos comuns. Mas existem. Então, a região torácica, o muito comum são as escolioses, que acometem pacientes mais jovens, de adolescentes na fase de crescimento. Tem aquela escoliose que é normal do crescimento, que a gente vai acompanhar e vai resolver, e tem aquelas escolioses que são secundárias a algumas síndromes neuromusculares, que aí vai precisar da atuação do especialista, do neurocirurgião. Além disso, doenças por insuficiência óssea, que seriam osteoporose, nos pacientes mais idosos, acomete muito a região torácica também, e é uma área interessante também a saber que pode acometer a região torácica. Doutor João, a gente falou aqui, falou também das causas fisiológicas, né? Anatômicas, a pessoa já nascer com acometido de alguma questão, mas falamos também das questões comportamentais, né? O excesso de peso, a prática inadequada de atividade física, sobrecarregando, mas a gente sabe que também tem as questões de cirurgias na coluna por causa de traumas. Isso eu acredito que é bem importante a gente falar. Nós estamos em janeiro, mês de férias, e a gente vira e mexe e ainda se depara com noticiários que falam de, por exemplo, doutor, mergulho em uma piscina, mergulho em Meu Deus, é até desafiador fazer essa pergunta. Isso é interessantíssimo, isso vai um alerta. Eu já falei isso outras vezes. O mergulho em água rasa, hoje em dia, tem se tornado algo de saúde pública e que a gente tem que conscientizar as pessoas. Então, você deve evitar ao máximo, seja em piscina, seja na praia, rio, principalmente naqueles locais em que você não enxerga o fundo. Mas mesmo assim, a piscina que a gente enxerga, existe vários vídeos que você consegue encontrar na internet. Então, é um alerta. Evite pular com a famosa flecheira, né? Sim. E pular de cabeça. Então, se você vai entrar na água, o ideal é não pular. O ideal é entrar devagar. Mas se for pular, pular com os 2 pés, vamos dizer assim, mas o ideal é não pular. Por quê? O mergulho em água rasa é um trauma direto na região cervical e a pessoa pode ficar tetraplégica, ficar sem movimentar os braços e sem movimentar as pernas. Isso aí chega para a gente cada vez mais. Eu trabalho no Hospital da Restauração, que é o maior hospital de trauma do Norte e Nordeste, e isso chega com frequência. Pacientes jovens, pacientes produtivos, pacientes que estão com a vida inteira pela frente, nas férias vai para a praia, vai para o rio, acaba pulando de cabeça, tem um trauma e chega já com um comprometimento neurológico, uma tetraparesia, uma tetraplegia, que muitas vezes, infelizmente, já é irreversível. E a gente precisa também, claro, falar, né? Independente do mês que a gente está, a gente sabe que nós andamos o tempo todo, nós nos movimentamos o tempo todo. Certamente tem muitas questões de trânsito, né, doutor? Com certeza. No Hospital da Restauração também, como eu estava falando, chega direto pacientes vítimas de moto, principalmente. E aí, em relação à coluna, tem a grande questão. O uso do capacete.
é importantíssimo, claro. Mas, infelizmente, o capacete não protege a nossa coluna, né? Ele protege o crânio, então ele evita muitas cirurgias no crânio, que são comuns também. Mas na coluna, fica a conscientização de ter cuidado no trânsito, usar o cinto de segurança no carro, porque os acidentes estão cada vez mais frequentes e a gente vê pacientes jovens chegando com fraturas graves na coluna, comprometendo a vida dos pacientes. Interrompendo uma vida de forma precoce. Então fica aí o alerta para você que está em casa. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções. E nós estamos de volta agora para o último bloco deste sábado. E, claro, muito obrigada pela tua audiência. Doutor João, vamos falar agora sobre uma questão que é extremamente importante, que a gente tem falado sempre aqui no Saúde em Evidência, que é a prevenção. Exercícios físicos são também, claro, prevenção para problemas na coluna. Com certeza. Hoje em dia, a saúde, academia, corrida, está muito em alta. E é importantíssimo para saúde em geral, né? Saúde cardiovascular, para hipertensão, diabetes, para a saúde em geral. Agora a gente tem que sempre lembrar da saúde da nossa coluna também. Então, no momento que a gente começar a prática de exercícios, a gente tem que lembrar que tem que proteger nossa coluna durante essas atividades. E aí vem uma série de orientações com os profissionais, fazer o exercício de maneira correta para evitar uma sobrecarga e evitar danos à sua coluna. Doutor João, no caso de um paciente, assim como eu, um paciente já operou a coluna, como é que fica a questão, por exemplo, de corrida, que é algo de alto impacto, e exercícios de alto impacto? Pode ou não pode? É mito, é verdade? Como é que funciona a vida pós-operatória? Porque certamente você que está em casa também fica se perguntando, né? Vou precisar me operar, e agora? Como é que vai ser a minha vida pós-cirurgia? Porque eu me fiz essa pergunta várias vezes. Após a cirurgia, eu digo assim, quem me diz como as coisas vão evoluindo é o próprio paciente, de acordo com o que ele vai melhorando. Mas uma coisa eu posso dizer, em relação ao pós-operatório da cirurgia, a vida vai seguir normal depois. A vida é normal. Então você vai ser liberado para poder voltar às suas atividades, que na verdade são muito importantes para evitar novos problemas. Você vai ser liberado para fazer a sua corrida, mas como eu disse, tudo de maneira correta. Se você fizer de maneira incorreta, se fizer de maneira jogada, com certeza vai ter problemas na sua coluna. Então, o paciente que já foi operado alguma vez da coluna, ele pode voltar a praticar esportes, ele pode voltar a ir para a academia, ele não só pode, como ele deve, porque o fortalecimento da musculatura do core, que a gente chama, a musculatura do core é o quê? Abdômen, glúteo, costas, que são a musculatura que fica em volta da coluna. Então, o fortalecimento dessa musculatura é muito importante para diminuir o impacto na coluna e diminuir a carga. Então, esportes, academia,
corrida, até atividades de luta, por exemplo, jiu-jitsu, judô, tudo isso é liberado de um paciente que já foi submetido a uma cirurgia de coluna, desde que feito de maneira correta. E claro que também você que está aí, que já recebeu esse diagnóstico, que precisa passar por uma cirurgia, tem essa dúvida. Se você ainda não conversou com o seu médico, é importante que você converse e esclareça tudo. Mas, doutor, em formas gerais, para que as pessoas saibam, ou pelo menos imaginem como é que funciona o procedimento cirúrgico. Hoje, o que é que você tem de técnicas? Quais são os seus aparatos para fazer uma cirurgia de coluna? Muito bem. Por muito tempo, a gente até já comentou isso aqui, as pessoas, e até hoje, as pessoas têm muito medo de se operar. E quando fala cirurgia na coluna, as pessoas já acham que vão ficar aleijadas, que não vão mais andar, mas isso não é verdade. A sociedade vem cada vez mais evoluindo, a tecnologia vem evoluindo e a medicina evolui junto. E a cirurgia na coluna hoje também já evoluiu bastante. Então, hoje, a gente tem uma série de aparatos, uma série de instrumentos que nos auxiliam durante a cirurgia. Desde microscópios cirúrgicos, que são dispositivos que ampliam o nosso campo de visão, até a monitorização durante a cirurgia, existem profissionais especializados que durante todo o procedimento monitoram tanto a acessibilidade quanto a movimentação do paciente para que a gente possa fazer uma cirurgia segura, para que a gente possa ter a certeza de que durante o procedimento não está tendo nenhum comprometimento do paciente. Além de evolução de novas técnicas, novos aparelhos, novos instrumentos que ajudam a gente a fazer uma cirurgia segura. Então, hoje eu posso dizer para você com toda certeza, Catarina, que a cirurgia na coluna é uma cirurgia segura e o objetivo é trazer uma melhora na qualidade de vida do paciente, tirar a dor do nosso paciente que limita, deixar que o nosso paciente tenha liberdade de novo para poder fazer suas atividades, praticar esporte, trabalhar de maneira adequada, cuidar dos filhos e ter uma qualidade de vida e não ficar dependendo de remédios e usar bengala e possa viver normal. Doutor, uma cirurgia de coluna hoje, eu vou perguntar, eu sei, mas eu quero que você em casa saiba também. É uma cirurgia na lombar hoje, ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Com certeza, hoje em dia existem procedimentos que a gente faz agora até de maneira endoscópica. Endoscopia, que é por vídeo, né? As pessoas acham, tem a ideia que só apenas cirurgias no abdômen, enfim. Mas hoje existe endoscopia para a região da coluna. Além de outros dispositivos que tornam a cirurgia bem minimamente invasiva. Então, a cirurgia ela fica com cicatrizes menores que uma polegada. E muitas vezes não fica nem com cicatriz. A pessoa com o tempo não enxerga mais a cicatriz. Então, são cirurgias com mínimo danos ao tecido, que promovem uma melhora importante na qualidade de vida da pessoa e não alterem nada em termos anatômicos e a pessoa tem uma vida normal. De tudo que a gente conversou hoje, doutor João, aqui em Arco Verde, quais são os tipos de cirurgia que você faz? Ou é sobre tudo que a gente falou? Conta aí para o nosso telespectador. Aqui em Arco Verde, né, nós temos um público muito grande aqui em Arco Verde e região, mas conta para a gente como é que funciona aqui em Arco Verde. Então, aqui em Arco Verde, eu atendo no Hospital Memorial Arco Verde uma vez no mês e a gente já começou com alguns procedimentos. O nosso foco agora são procedimentos para controle da dor. A gente já está fazendo procedimentos minimamente invasivos, que são as infiltrações, que o paciente ele interna no dia, faz o procedimento e no mesmo dia vai para casa. São procedimentos para controle da dor através de injeções na coluna, a gente consegue desinflamar o nervo, jogar medicações ali no nervo que está sendo comprimido e tirar a dor do paciente para que ele possa intensificar a fisioterapia, intensificar a reabilitação e melhorar a qualidade de vida dele. A gente está com novos projetos agora de compra de novos materiais, como por exemplo o microscópio cirúrgico, para a gente conseguir fazer cirurgias maiores, né? E poder atuar no segmento da coluna, e não só na coluna, como também no crânio,
em toda uma gama de patologias. Muito bom saber disso, né? Aqui na nossa região, na nossa cidade, a gente ter essa capacidade técnica para a realização de grandes cirurgias a respeito, por exemplo, do crânio e da coluna como um todo. Certamente, a gente sempre vê a figura do médico, né? É o contato com quem a gente tem, mas certamente existe aí uma equipe multidisciplinar para estar cuidando desse paciente, tanto em casos cirúrgicos como em casos não cirúrgicos. Que aparato técnico é esse? Que corpo técnico é esse que você se cerca para prestar um serviço melhor, de mais qualidade para o seu paciente? Então, quando o paciente chega para a gente, a figura do cirurgião ali é a figura que está de frente para o paciente. Só que a gente precisa lembrar que o atendimento ao paciente com problemas na coluna ou até mesmo no crânio é um atendimento multiprofissional. Então, a gente é cercado de profissionais que nos ajudam a conduzir esse paciente. Seja durante a própria cirurgia, que a gente vai ter o auxílio do anestesista ali, que vai praticar uma boa anestesista e deixar o nosso paciente de uma maneira adequada durante todo o procedimento. A gente tem a figura do neurofisiologista, que é um médico especializado durante todo o procedimento, nos dá a segurança de que o procedimento está ocorrendo de maneira correta e que o paciente está mantendo o funcionamento do seu sistema nervoso de maneira preservada, vamos dizer assim, que tanto a acessibilidade como a movimentação estão ocorrendo de maneira normal. E um profissional que eu considero um dos mais importantes, que é o fisioterapeuta. Porque após o procedimento da coluna, vem a parte principal. Eu sempre digo, tratamento de doenças na coluna não para no momento que a gente faz o procedimento. Pelo contrário, aí que vem o grande desafio, que é a reabilitação. Que é fortalecer musculatura, que é ganhar mobilidade. E aí a figura do fisioterapeuta é importantíssimo. Então, a gente precisa de um acompanhamento multiprofissional para poder fazer com que esse paciente volte a ter uma vida normal, volte a ter qualidade de vida. Perfeito, a gente já sabe, né? Então, aqui em Arco Verde, o Dr. João atende no Hospital Memorial. Então, você já pode procurá-lo no Hospital Memorial. Eu gostaria que também o senhor compartilhasse as suas redes sociais e também perguntar, claro, nesse programa, como eu já disse, né? Desde a região metropolitana até Serra Talhada. Como você atende em Recife também, fique à vontade para dizer onde os nossos telespectadores de Recife encontram o Dr. João Batista. Aqui em Arco Verde, como já dito, atendo no Hospital Memorial. Estou atendendo uma vez por mês, mas a ideia é ampliar isso para ser a cada 15 dias. Em Recife, os meus atendimentos são no Hospital Memorial São José e no Hospital Esperança Recife. Os atendimentos são semanais, 2 vezes na semana. As agendas para o próximo mês já estão abertas. E você pode me encontrar nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @Dr. João Batista Filho. Perfeito, então. E agora nós queremos te agradecer, doutor João, pela entrevista, por tanta entrega, né? Conseguimos entregar aí muito conteúdo para você que está em casa. Muitas dúvidas foram tiradas e certamente você está bem mais seguro com relação às questões da coluna, que você ou alguém que você ama passa por elas. Então, doutor João, muito obrigada em nome da TV LW, da TV Nova Nordeste. Essa casa é sua e volte sempre que puder. Obrigado, eu que agradeço novamente o convite. Espero que eu possa ter ajudado, ter levado para o público um pouquinho de noção do que um neurocirurgião atua e as principais patologias que a gente pode ajudar o nosso paciente e que a população de Arco Verde saiba agora que qualquer necessidade de acompanhamento, tanto em coluna como em crânio, tem profissional agora que pode ajudar e atuar diretamente na qualidade de vida e na melhora dos pacientes. Isso é muito bom de saber, né? Nossa cidade precisava e merecia ter. A gente sempre precisava se deslocar para outras cidades e agora não mais. Nós já temos aqui em Arco Verde esse serviço em saúde. Isso nos deixa bem mais tranquilos, pode ter certeza disso, doutor João. Então eu quero te agradecer por mais um sábado estar comigo e te lembrar que no próximo sábado nós temos encontro marcado pontualmente. Eu aguardo vocês. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem e Impact Soluções.